Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Os amigos do meu namorado continuam dizendo a ele para terminar comigo enquanto estou de luto pela morte da minha mãe. Meu namorado Andrew e eu estamos juntos há pouco mais de um ano e estamos muito apaixonados. Ele expressou várias vezes que nunca esteve em um relacionamento onde a comunicação foi tão fácil antes, e nós realmente conversamos sobre tudo. Somos parceiros românticos, mas também somos amigos incríveis. Um resultado de nossa comunicação aberta é que compartilhamos sentimentos muito facilmente um com o outro, sejam eles bons ou ruins. Algo que ele já me expressou antes é que ele lutou com um medo de compromisso que acabou com todos os seus relacionamentos anteriores. Isso já aconteceu algumas vezes em nosso relacionamento, onde ele sentiu algumas dúvidas sobre nós. Normalmente, quando isso acontece, nós discutimos e então eu lhe dou espaço para resolver isso sozinho. Todas as vezes ele chegou à conclusão de que sua ansiedade e medo de compromisso causaram algumas dúvidas intrusivas. Eu tenho feito o meu melhor para entender. Outra forma como ele lida com suas dúvidas é compartilhando com seu grupo próximo de amigos. Ele se mudou para esta cidade há alguns anos e tem alguns amigos da faculdade aqui, mas seu grupo de amigos mais próximos está em outro lugar. Quando essas ansiedades surgem para ele, ele geralmente traz suas preocupações para eles, onde todos resolvem juntos. 3 amigos estão envolvidos aqui, Max, Dave e Jack, e os 4 se uniram através do interesse em comum pelo budismo, prática de mindfulness e yoga. Isso é algo que Andrew me apresentou em nosso relacionamento, e eu gosto, mas não me sinto totalmente dentro. Max, Dave, Jack e a extensa experiência de Andrew com o budismo criaram uma espécie de linguagem comum entre eles em que eles se comunicam. Andrew descreve isso como esotérico. Na semana passada, minha mãe faleceu. Tem sido uma experiência horrível e angustiante para mim, e Andrew tem me apoiado o tempo todo. No dia antes do funeral, eu verifiquei como ele estava se sentindo, qual era o fardo emocional de cuidar de mim. Ele relutantemente me disse que adora estar presente para mim, mas que algumas dúvidas têm passado por sua mente recentemente. Aparentemente, no dia anterior, Jack o ligou para expressar algumas dúvidas sobre nossa compatibilidade que ele disse serem compartilhadas por todo o grupo. Andrew então ligou para Max e Dave, que ecoaram os pensamentos de Jack, juntamente com algumas declarações bastante dolorosas sobre meu caráter. Em particular, Max disse a Andrew que ele estava se conformando comigo, que Andrew era extraordinário e eu era comum, e que eu não tinha profundidade como pessoa. Max só me conheceu uma vez. Durante todo o dia do funeral, Andrew estava comigo, mas debatendo se deveria terminar o relacionamento. Ele me disse que, embora não concordasse com seus amigos quando eles expressaram essas preocupações pela primeira vez, parte do que eles disseram ecoava suas dúvidas sobre o relacionamento e ele pelo menos tinha que considerá-las. Eu argumentei que elas se alinham com suas dúvidas sobre o relacionamento porque essa é a única parte do nosso relacionamento que eles conhecem. Dave e Andrew estão solteiros e ele não compartilha nossas histórias de casal. No final, ele decidiu que queria continuar juntos e compartilhou essa decisão com eles. Max respondeu novamente, apresentando argumentos completamente novos sobre por que não deveríamos estar juntos, o que achei suspeito. Não consigo me livrar dessa sensação de que suas críticas derivam da minha incapacidade de me conectar e compartilhar a visão de mundo e o estilo de comunicação deles. Sou uma pessoa muito lógica e direta, e minha personalidade não combina com a deles. Andrew não se importa, mas sinto que estou sendo alvo por ser diferente. Até certo ponto, Andrew concorda comigo e acredita que as preocupações deles se resumem a isso. No entanto, ele diz que eles o conhecem muito bem e se importam muito com ele, e que ele precisa pelo menos considerar as opiniões deles, especialmente quando elas se alinham com suas dúvidas anteriores. Ele também não quer discutir com Max sobre a forma como ele me tratou, porque Max aparentemente é muito teimoso e não recuará em uma discussão, e ele acha mais fácil deixá-lo dizer o que quiser. Estou me sentindo incrivelmente frustrada por meu namorado simplesmente aceitar o fato de que seus amigos estão atacando injustamente meu caráter, dias após o funeral de minha mãe, e ele não se incomoda em estabelecer limites com eles. Como posso expressar a ele o quanto isso é doloroso sem fazê-lo sentir que estou colocando-o no meio entre mim e seus amigos? Atualização. Meu post não recebeu muita atenção, mas pensei em postar uma atualização mesmo assim porque eu gosto delas. Também estou esperando que possa ser terapêutico escrever isso. Terminei com meu namorado, embora não imediatamente depois que o Reddit me disse resolutamente para fazer isso.
Muitas pessoas estavam me dizendo que, ao fazer isso comigo, especialmente neste momento, o Andrew estava demonstrando falta de compromisso comigo e falta de consideração por mim. Acho que parte de mim sabia disso assim que aconteceu, mas eu simplesmente não estava pronta para aceitar ainda. Acabamos ficando juntos após o incidente que descrevi no meu post, em parte porque ele pediu desculpas profusamente e me tranquilizou, mas principalmente porque eu tinha acabado de perder minha mãe e não estava pronta para perdê-lo também. Não me arrependo de ter ficado com ele nesses últimos meses, ele me proporcionou muito apoio que eu teria medo de pedir a qualquer outra pessoa na minha vida. Mas com o passar do tempo, sua falta de consideração pelos meus sentimentos e nossa clara incompatibilidade continuaram a ressurgir. Conversamos sobre terminar algumas vezes e finalmente decidi encerrar o relacionamento ontem à noite. Não surpreendentemente, ele ficou bastante aliviado. Ele admitiu que queria isso há algum tempo, mas errou comigo tantas vezes em nosso relacionamento que sentiu a obrigação de fazer o certo por mim e não terminar as coisas até eu estar pronta. É difícil passar por essa perda enquanto ainda estou lidando com a perda da minha mãe, mas sei que é para melhor. Obrigada pelo conselho, Reddit. Padrasto, 44, deu um tapa no rosto da minha irmã, 14, e eu, 16, gritei com ele. Agora minha mãe, 42, quer que peçamos desculpas a ele. Minha mãe se casou com ele há 5 anos. Geralmente tem sido tranquilo, ele nunca se envolveu em nossos assuntos e sempre foi neutro em qualquer questão. Ele sempre deixou minha mãe lidar conosco, que é o que se espera, suponho. No entanto, nos últimos 6 meses, ele tem ficado um pouco nervoso e tenso. Não sei porquê. Mas ele nunca nos bateu antes. 2 noites atrás, minha irmã estava conversando com minha mãe sobre ir acampar com a família de uma amiga, e minha mãe disse não. Minha irmã estava insistindo e ficou chateada e frustrada porque minha mãe não permitia, e disse que ela era injusta e não queria que ela se divertisse. Ele estava lá também, disse para minha irmã ser respeitosa com a mãe dela e encerrou a conversa. Minha irmã estava chateada e disse a ele que ele estava sendo muito mal hoje. Bem, ele estava um pouco de mau humor mais cedo no dia e fez um comentário sobre o volume da TV também. De repente, ele deu um tapa no rosto da minha irmã. Forte o suficiente para derrubá-la, mas não forte o suficiente para deixar marcas. Não acho que minha mãe tenha visto isso diretamente, ela estava de costas para eles. Ela estava colocando algo na geladeira ou algo assim. Eu vi isso e corri em direção à minha irmã. Ele estava se aproximando dela, não sei porquê, mas fiquei com raiva e gritei para ele ficar longe dela. Levei minha irmã de volta para o quarto dela no andar de cima e fiquei lá com ela até ela dormir. Podíamos ouvir ele e minha mãe discutindo lá embaixo. Ontem de manhã, ele saiu muito cedo para o trabalho, antes de acordarmos. Minha mãe não disse muito. Passamos a tarde em nossos quartos e não descemos de jeito nenhum. Eu estava pensando que ele deveria pedir desculpas para minha irmã. Bem, minha mãe chegou tarde à noite e disse que nós dois precisamos nos desculpar com ele. Minha irmã por tê-lo chamado de mal e eu por ter gritado com ele. Eu não posso acreditar nisso. Eu entendo que não deveria ter gritado, mas foi uma reação a ele bater na minha irmã. O que ele esperava que eu fizesse? Deixá-lo ir em direção à minha irmã logo após tê-la agredido? Minha mãe disse que espera que nos desculpemos com ele de manhã, mas não descemos para o café da manhã. Minha mãe subiu e perguntou o que estava acontecendo e eu disse a ela que não vou me desculpar até que ele peça desculpas para minha irmã, e ela disse que quer um pedido de desculpas dele. Minha mãe me disse que minha irmã está apenas se rebelando por minha causa e que isso é ruim para ela. Eles estão no trabalho agora e voltarão à tarde. Devemos apenas pedir desculpas e acabar com isso? Acho que ele está mais errado do que nós. Eu não vi isso ser mencionado, mas você disse que conseguia ouvir sua mãe e seu padrasto discutindo do andar de cima logo depois do incidente, certo? Isso me preocupa. Isso me diz que ela está completamente ciente de como ele errou ao bater em sua irmã, ou então eles não teriam tido uma discussão acalorada. De alguma forma, seu padrasto obviamente ganhou aquela discussão, sua mãe ficou ao lado dele e agora está pedindo a vocês para fazerem algo que provavelmente ela sabe que não está certo. Isso não muda o conselho que todos os outros estão dando. Conte para a escola, outro adulto ou a polícia. Envie uma mensagem clara de que você vai fazer o possível para se proteger e proteger sua irmã. Mas não sei o quão sábio seria conversar com sua mãe sobre isso. Ela obviamente sabe que ele bateu em sua irmã e que isso estava errado, por isso a discussão, mas ela escolheu o lado dele mesmo assim. Provavelmente ela não estará disposta a acabar com isso no futuro também. E,
Apenas uma ideia. Você acha que seu padrasto poderia de alguma forma ser abusivo com sua mãe também? Ela tem medo dele? Atualização. Obrigado a todos. Vocês foram muito prestativos. Liguei para meus avós no sábado à tarde e contei tudo a eles. Eu havia tirado algumas fotos da minha irmã naquela noite e também enviei essas fotos por e-mail. Eles ficaram indignados e com raiva dele e da minha mãe por não nos defenderem. Eles me disseram para ficar no andar de cima e não me desculpar, e que eles viriam no domingo de manhã. Então fizemos isso. Minha mãe veio falar conosco novamente no sábado à noite, insistiu que podemos pedir desculpas e esquecer tudo o que aconteceu, mas continuamos recusando até ela desistir. Mais tarde, minha mãe voltou novamente para falar comigo e queria que eu acabasse com essa rebelião, como ela colocou, dizendo que isso não levaria a nada de bom e só pioraria as coisas. Eu disse a ela que estou apenas protegendo minha irmã. Ela disse, é meu trabalho, não o seu. Eu respondi, claramente você não está fazendo bem o suficiente, então vou ter que fazer. Ela desistiu novamente. Então os avós vieram no domingo de manhã. Minha mãe e meu padrasto também estavam em casa. Estávamos no andar de cima e não conseguíamos ouvir o que eles estavam dizendo, mas pude ouvir que meus avós estavam muito irritados. Não sei o que aconteceu, mas depois de um tempo minha mãe subiu e nos pediu para descer. Descemos e meu padrasto se desculpou com minha irmã e disse que isso não acontecerá novamente e que ele vai compensar isso. Meu avô me disse para avisá-lo imediatamente se algo assim acontecesse novamente. Depois que eles saíram, minha mãe parecia muito brava comigo, mas não disse nada. No final, não chamei a polícia. Tive medo de piorar a situação e causar um problema muito maior. Achei que envolver os avós era suficiente e eles sabem melhor se devem chamar a polícia ou não. Minha amiga, 28, anunciou que vai se casar na próxima semana. Tenho motivos para acreditar que ela está mentindo. O Andy e eu somos amigas há vários anos. Costumávamos morar na mesma cidade e nos encontrávamos com frequência. Eu sabia que ela tinha uma história de relacionamentos traumáticos e, por isso, decidiu não namorar, mas também sabia que ela tinha uma paixão intensa por um amigo de um amigo que eu nunca conheci, James. Quando me mudei para outro estado, continuamos em contato por telefone. Ela me disse que seus sentimentos por James estavam se intensificando, apesar de não terem contato. Logo, ela começou a me contar que estavam apaixonados, mas a ex-namorada dele estava impedindo que ficassem juntos. Como essas conversas estavam se tornando tão estranhas, parei de ligar e me afastei da amizade. Esta semana, visitei minha antiga cidade em uma viagem improvisada e encontrei o Andy. Ela me contou a notícia empolgante de que ela e James finalmente vão se casar depois que essa ex os manteve separados por tanto tempo. Ela me mostrou fotos da casa que ele comprou para ela, dos cavalos que ele comprou para ela e dela vestida de noiva. Ela me disse o nome do local e me convidou. Então, ela soltou a bomba de que James aparentemente é um milionário. Tudo isso me pareceu estranho e, quando cheguei em casa, minhas preocupações aumentaram. A casa dela não estava empacotada, apesar de ela supostamente estar prestes a se mudar. O dinheiro parece apertado para ela, ela está vivendo em condições precárias. Se ela tem um noivo milionário, por que ele não está ajudando ela? Fiz algumas pesquisas. Encontrei a casa que ela me mostrou no Zillow, ainda à venda. Encontrei os cavalos em um site de um rancho local que faz passeios. Liguei para o local e eles me disseram que não tem nenhum casamento agendado para a suposta data. Todas as evidências disponíveis me dizem que ela não vai se casar. Minha intuição me diz que ela e James nem estão em um relacionamento ou têm qualquer contato. Não sei o que fazer a seguir. Devo confrontá-la? Devo avisar James? Essas são simplesmente mentiras ou são delírios e sintomas de uma doença mental grave? Como posso ajudá-la? Atualização. Após ler todas as respostas aqui, fiquei cada vez mais preocupada. Um detalhe não mencionado no meu post original é que todos os envolvidos nesse cenário estão conectados por uma comunidade de recuperação. Por causa dessa conexão, eu conheci a ex, Ashley, alguns anos atrás e ainda tínhamos contato nas redes sociais. Decidi entrar em contato e perguntar sobre James. Naquela noite, Ashley me ligou e depois fizemos uma chamada em conferência com James. Acontece que ele é casado com outra mulher e eles têm um filho. Ele e Ashley nunca namoraram e nem mesmo são amigos de verdade, eles apenas conversavam em uma reunião grande que também era frequentada pela minha amiga, Wendy.
Eles acreditam que ela os viu conversando lá e criou a ilusão de que tinham namorado e que Ashley estava agora envenenando James contra Wendy, mesmo ele estando casado com outra mulher. Nos últimos 2 anos, Wendy se aproximou de James em várias reuniões declarando seu amor por ele. Ele reiterou a ela todas as vezes que era casado e parou de frequentar aquela reunião para evitá-la. Mas estranhamente, ela acabou indo às suas reuniões repetidamente. Ela se aproximou do patrocinador dele e dos amigos, dizendo que estavam apaixonados. Ela também se aproximou de Ashley ameaçando obter uma ordem de restrição, porque acreditava que Ashley estava conspirando contra James e ela, como um casal, porque eles estavam juntos agora. Na segunda vez em que se aproximou, 6 meses atrás, Ashley chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Até a nossa chamada em conferência, Ashley e James não perceberam como estavam conectados e não sabiam a extensão das ilusões. Quando contei a eles sobre a data do casamento, eles ficaram muito preocupados. James ligou para a polícia. Liguei para a linha de saúde mental de emergência em busca de ajuda, mas a única sugestão deles foi ligar para a polícia e pedir uma verificação de bem-estar de Wendy, o que eu fiz. Saber que ela não tem conexão com James e está vivendo em uma completa ilusão me deixou muito preocupada. Uma vez que a data do casamento passou e ela não se casou, o que aconteceria? Como ela processaria isso mentalmente? Recebi um número de referência e, quando liguei novamente, disseram que entraram em contato, mas não a acolheram porque ela não parecia ser perigosa. Desde a verificação, ela tem ignorado minhas ligações. A data do casamento chegou e passou e eu não ouvi nada. Neste momento, sinto que perdi uma amiga, mas ela já estava perdida nessas ilusões e fiz o que pude para ajudar. Daqui para frente, espero receber atualizações de outras pessoas da comunidade de que ela está melhorando e, esperançosamente, abandonando essas ilusões. Minha noiva descobriu um novo amor pela culinária e me tornou seu subchefe relutante. Então, minha noiva começou a cozinhar durante a quarentena. Antes disso, nós não cozinhávamos muito e costumávamos comer fora com frequência. Podíamos pagar e geralmente temos uma alimentação saudável. Claro, nós dois sabemos cozinhar, mas, considerando como estamos ocupados, era mais fácil comer fora. Além disso, para ser honesto, eu realmente não gosto de cozinhar e vejo isso como uma tarefa a ser evitada. Eu amo comida, mas há outras coisas que prefiro fazer com meu tempo. Devido à quarentena, minha noiva decidiu cozinhar mais e descobriu que realmente gosta disso. Isso é ótimo! Fico feliz por ela ter descoberto algo novo que a faz feliz. Acontece que ela também é muito boa nisso e se preocupa em aprender novas habilidades, etc. Então acabo me beneficiando também. Ainda não me importo muito de cozinhar, como disse, então, em troca de todo o esforço que ela faz na cozinha, tenho ajudado pagando a comida para a viagem nas noites em que ela não quer cozinhar, além de lavar toda a louça e limpar as bancadas, etc., nos dias em que ela cozinha. Até onde eu sabia, ela concordava que isso era um compromisso adequado, e é claro que, se ela achasse injusto, eu ficaria feliz em compensar de outras maneiras. Mas ela parecia estar feliz com isso. Conforme as experiências culinárias dela foram se expandindo para a confeitaria e se tornando geralmente mais elaboradas, ela começou a me envolver na cozinha. Eu ia até a cozinha para pegar uma bebida e verificar como ela estava, e ela dizia algo como: "Ó, você pode me ajudar a picar isso enquanto eu refogo isso?" Ou algo assim. Eu picava algumas cenouras para ela ou qualquer outra coisa e conversava com ela sobre a refeição e depois voltava para o que estava fazendo. Eu não me importava com isso. Mas aos poucos, acabei me tornando subchefe dela, principalmente quando ela quer fazer refeições que são realmente mais fáceis com 2 pessoas. Tenha em mente que as experiências culinárias dela são elaboradas e às vezes levam 2 ou mais horas. Então, minha noite inteira é dedicada a esses empreendimentos culinários e isso acontece várias vezes por semana. Além disso, ela costuma me dar ordens na cozinha e pode ser um pouco rude. Como você provavelmente pode prever, tivemos uma discussão sobre isso. Eu disse a ela que não gosto da atitude dela na cozinha quando ajudo, e não gosto de cozinhar em primeiro lugar. Eu me sentiria melhor em ajudá-la se ela não fosse tão rude comigo. Mas, para ser sincero, não quero passar mais de 8 horas por semana cozinhando. Cozinhar não é meu hobby, é o dela. Se ela quisesse que eu ajudasse fornecendo refeições, eu compraria ou faria algo simples. Ela ficou muito chateada. Ela disse que não era justo eu desfrutar dos frutos do trabalho dela sem contribuir, e que cozinhar leva 2 horas, mas lavar a louça e limpar leva apenas meia hora.
Eu disse a ela que foi decisão dela fazer refeições muito elaboradas e que eu ficaria feliz se ela preparasse uma pizza simples ou uma fritura. Em determinado momento, a elaboração das refeições dela se transforma em um hobby e eu me ressinto de ser obrigado a gastar várias noites com o hobby dela. Não resolvemos realmente essa questão. Comprei e fiz minhas próprias refeições em algumas noites para não desfrutar dos frutos do trabalho dela, mas isso pareceu deixá-la mais chateada e nossa geladeira começou a ficar cheia de sobras que ela não conseguia comer sozinha. Outra vez, acabei ajudando-a, mas disse a ela que precisava participar de uma videochamada às 20 horas, e ela ficou chateada quando parei de ajudar para sair, mesmo que eu tivesse dito a ela antes. Eu disse a ela um pouco bruscamente, receio, que eu não era o subchefe dela para ser mandado ao redor na cozinha. Tentei discutir isso com ela novamente quando estávamos mais calmos. Eu disse a ela que amava o fato de ela ter encontrado um novo hobby, mas é o hobby dela e eu não posso ajudar e não quero me sentir obrigado a fazê-lo. Ela retrucou que não era feminista da minha parte deixar toda a cozinha para ela e aproveitar sem ajudar. A conexão com o feminismo faz pouco sentido para mim, porque anteriormente nós dois não cozinhávamos muito e ela decidiu assumir a cozinha, mas é claro que eu não disse isso a ela. Eu disse a ela que, se ela quisesse discutir a distribuição das tarefas em nossa casa, poderíamos fazer isso e encontrar algo novo que refletisse o fato de ela estar cozinhando mais agora. Tentamos fazer isso, mas ela queria contar todo o tempo que ela passa cozinhando como tempo de tarefas domésticas. Portanto, de acordo com a distribuição ideal de tarefas dela, ela passa mais de 10 horas cozinhando somente o jantar todas as semanas, o que de alguma forma me deixa com praticamente todas as outras tarefas. Eu disse a ela que não estava feliz com isso, porque fazer refeições elaboradas é um hobby. Não é justo que digamos, 6 de 10 horas das tarefas dela sejam na verdade seu hobby, e eu tenha que fazer uma quantidade equivalente de tarefas reais, se é que isso faz sentido. Estamos em um impasse. Será que estou sendo um mau feminista? Não acho que estou errado, conheço bem a carga emocional, a carga mental, tudo isso, mas talvez eu esteja. Amo essa mulher e obviamente quero me casar com ela, mas geralmente somos bons em tomar decisões de forma lógica e esta é a primeira vez que temos uma discordância desse tipo. Não sei como fazer com que ela entenda a diferença entre cozinhar como uma atividade necessária e cozinhar como um hobby. Agradeceria seus conselhos. Atualização. Meu post original teve uma repercussão que eu não estava esperando. Parece que muitas pessoas puderam se identificar de alguma forma com o meu post, então espero que tenha sido útil para outras pessoas além de mim. Muito obrigado a todos que comentaram, obviamente não consegui responder a todos, mas li o máximo que pude. Há algumas coisas que gostaria de esclarecer, já que elas continuaram surgindo. Ela não está fazendo isso porque quer passar mais tempo juntos. Anteriormente, passávamos a maioria das noites juntos assistindo a programas de TV ou jogando videogame. Agora, como ela passa mais de 8 horas cozinhando sozinha, eu não a vejo tanto, e às vezes ela está muito cansada para passar tempo comigo. Isso tem me incomodado nesse aspecto que eu nem tinha percebido. Isso me incomoda especialmente porque eu trabalho mais de 50 horas por semana e ela ainda trabalha em período integral, embora com um horário mais flexível. Então, agora sinto que meu já escasso tempo livre e tempo de qualidade com ela estão sendo reduzidos, o que pode ser um dos aspectos mais importantes desse problema. A motivação dela não é economizar dinheiro ou ser mais saudável. Nós moramos em uma cidade grande onde podemos pedir muita comida caseira de lugares pequenos e autênticos que não são excessivamente salgados ou oleosos para agradar as massas. É pelo menos tão saudável quanto a dieta normal de uma pessoa mexicana, indiana, tailandesa, etíope, etc. Além disso, temos uma renda muito confortável e não queremos ter filhos. Então, dinheiro não é um problema. Então eu assentei e conversei com ela novamente, porque estávamos de bom humor. Mas quando eu trouxe o assunto à tona, ela começou a ficar irritada, simplesmente porque isso é um ponto de discórdia e acho que ela não queria falar sobre isso. Eu disse a ela que estou empenhado em resolver esse problema e que, se não conseguirmos, podemos discuti-lo durante a terapia de casal. Já tínhamos a intenção de fazer antes do casamento, apenas para aconselhamento pré-marital, mas agora sinto que há um problema real que precisamos discutir durante a sessão e, se conseguirmos um horário mais cedo, estou aberto a fazê-lo. Isso pareceu tornar tudo mais real para ela. Ela pareceu realmente surpresa que eu quisesse ir à terapia por causa disso, bem, não especificamente por causa disso, mas porque eu queria envolver um conselheiro em relação à questão da culinária. Ela até ficou com os olhos marejados. Fiquei mal, então perguntei se havia mais alguma coisa incomodando, que estava realmente no cerne disso,
e ela disse que, no geral, tem se sentido bastante deprimida por causa da pandemia e do isolamento. Eu disse que eu podia entender e a deixei chorar um pouco. Quando ela passou por isso, eu não queria que a conversa perdesse o ritmo, então mencionei as seguintes coisas. Eu amo que seu novo hobby a faça feliz e aprecio que ela esteja fazendo muita comida deliciosa para nós aproveitarmos. Estes são os problemas que identifiquei e para os quais gostaria de encontrar soluções. Costumávamos passar muito mais tempo juntos. Gostaria de ter refeições mais simples para que possamos voltar a passar tempo de qualidade juntos assistindo TV, jogando videogame, etc., como costumávamos fazer. Não me importo de ajudar um pouco ou ficar junto enquanto ela cozinha, mas a falta de respeito na cozinha precisa parar. No futuro, vou me levantar e sair se ela for rude comigo na cozinha. O comentário sobre feminismo foi um golpe baixo e eu gostaria de um pedido de desculpas. Ela disse que entendeu essas coisas e pediu desculpas pelo comentário não feminista. Estabelecemos um cronograma de refeições em que eu seria responsável por fornecer refeições 2 vezes por semana e ela cozinharia refeições elaboradas nos finais de semana. Uma noite designada seria para nós dois cozinharmos uma refeição mais simples juntos como atividade de casal. Perguntei a ela se havia algo mais sobre isso que ela queria abordar, sobre como eu estava me comportando ou como ela se sente, e ela disse que não, que estava realmente apenas deprimida por causa da quarentena e se envolveu em seu novo hobby. Espero que, se houver algo mais, ela traga isso à tona posteriormente. Essa noite era para ela preparar uma refeição mais simples para nós. Como uma mostra de boa vontade, decidi ajudá-la e ver se ela poderia ser mais tranquila e sugeri que fizéssemos todos os preparativos primeiro, como alguns sugeriram. Começou bem, mas ela começou a ficar irritada enquanto fritava em 2 panelas diferentes e queria que eu continuasse entregando ingredientes pré-preparados, então voltei para o meu quarto. Me senti muito mal porque a deixei em uma situação difícil, mas também senti que precisava manter minha posição, porque não queria lidar com o tratamento ruim dela. Além disso, tive um dia muito difícil no trabalho. Meu trabalho envolve lidar com pessoas que têm vidas muito difíceis e acabo ficando com o coração partido e emocionalmente esgotado com frequência. Isso tem sido agravado devido à pandemia. Então realmente não queria lidar com minha própria parceira sendo rude comigo. No final, o jantar ficou bom, mas ela estava meio fria comigo. Eu elogiei a refeição um pouco mais do que costumo fazer, mas ela estava de mau humor a noite toda. Comecei a procurar marcar uma consulta de terapia de casal em breve. Gostaria de ter uma atualização mais feliz para você, mas espero que as coisas melhorem com o nosso novo cronograma de refeições, à medida que continuamos a implementá-lo, e à medida que continuo a estabelecer limites. Também estarei atento à depressão dela e sugerirei terapia individual se parecer apropriado. Após 12 anos de casamento e 2 filhos, meu marido, 37, revelou ser gay e estamos nos divorciando. Estou cansada de as pessoas me dizerem o quão corajoso ele é e esperarem que eu concorde. Será errado querer contar a verdade a elas? Espero que isso não fique muito longo, peço desculpas antecipadamente, há muitas emoções aqui. Eu e Mark nos conhecemos na faculdade e tivemos um relacionamento muito bom. Namoramos até nós dois terminarmos a faculdade de Direito, momento em que ele me pediu em casamento e eu aceitei com prazer. Na época, ele era muito mais religioso do que eu e insistiu que tivéssemos filhos imediatamente e que eu ficasse em casa cuidando deles enquanto ele trabalhava. Eu realmente queria começar minha própria carreira, mas pude ver o quanto isso era importante para ele, então cedi e tivemos 2 filhos incríveis e a carreira jurídica dele decolou. Eu conseguia trabalhar em casa e contratar ajuda 3 vezes por semana, comigo ainda em casa, para fazer revisões de documentos de seguros e imóveis, era algo, mas eu realmente queria ser advogada litigante. Eu até estava bem com isso e meu ressentimento nunca foi realmente aparente, a menos que o Mark me lembrasse que mães que ficam em casa deveriam ficar em casa e não trabalhar. O casamento ficou muito ruim depois que nosso segundo filho nasceu, há 8 anos. Basicamente nos tornamos como colegas de quarto X. Implorei a Mark para fazer terapia de casal comigo e ele aceitava e as coisas melhoravam por alguns meses, mas depois voltavam a ser péssimas, então eu insistia no divórcio, mas ele me lembrava de que nossa, na verdade, dele, religião não permitia o divórcio, então eu insistia na terapia, e o ciclo se repetia mais vezes do que consigo contar. Então, cerca de 1 ano atrás, Mark me surpreendeu com a revelação de que é gay desde a adolescência. Eu fiquei honestamente aliviada por ele, porque parecia explicar muita coisa sobre o comportamento dele, porque ele estava distante e compensava tanto. Fiquei realmente aliviada que finalmente teríamos o divórcio e ele poderia viver de acordo com quem ele realmente é.
Ele saiu de casa, mas descobri que ele estava tendo um caso com seu parceiro muito mais jovem por cerca de 5 anos. As datas disso são muito duvidosas, pois é bem possível que esse homem fosse menor de idade quando ele e Mark começaram o caso. Certamente era quando eles se conheceram. Fiquei muito ressentida por estar trabalhando duro para salvar o casamento para agradar o sentimento religioso de Mark, enquanto ele estava tendo relações sexuais, tecnicamente me traindo e violando os princípios da religião que apenas ele realmente se importava. Nossos filhos também estavam na idade em que eu poderia facilmente voltar a trabalhar, mas novamente eu fiquei em casa para satisfazer o desejo dele de parecermos o casal cristão perfeito, enquanto ele estava se envolvendo com um amante mais jovem. Mark tem lutado contra mim em todos os momentos do divórcio. Ele não quer pagar pensão alimentícia, mesmo que isso levaria anos para que eu pudesse alcançar um patamar em minha carreira em que eu pudesse sustentar metade do estilo de vida que os meus filhos e eu levamos agora. Ele quer pagar apenas o mínimo de pensão alimentícia e quer passar a imagem de que temos a custódia compartilhada, mas, na realidade, ele se esforça para ver as crianças uma vez a cada 2 meses e ignora as ligações delas. Ele é um ótimo advogado, então ele deve saber que tudo o que ele está fazendo é adiar o inevitável para dificultar as coisas para mim. Durante todo esse tempo, ele está tirando licenças do escritório e fazendo longas viagens para lugares como Tavaroa com o namorado, adiando ainda mais o nosso divórcio. Isso acontece quase diariamente e certamente semanalmente, onde familiares e amigos me veem em jantares, supermercados ou restaurantes. Nós moramos em uma antiga comunidade agrícola que essencialmente se tornou uma cidade dormitório para a cidade próxima, mas ainda mantém um clima de cidade pequena, e me dizem o quão incrível eles acham que Mark é por viver de acordo consigo mesmo e por ser tão corajoso ao finalmente se assumir. Eu tenho seguido isso porque não quero constranger nenhum de nós. Mas ontem fui abordada por uma mulher mais velha da nossa, antiga, graças a Deus, igreja que quase me envergonhou por manter Mark em um relacionamento que ele não queria estar. Eu não perdi a paciência, mas foi o mais próximo que cheguei. As únicas pessoas que realmente sabem como me sinto são minha melhor amiga, minha mãe e meu conselheiro. Será que está na hora de eu começar a contar a verdade quando tiver uma dessas interações constrangedoras? Sinto que se Mark tivesse me deixado por uma mulher mais jovem com quem ele estava tendo um caso há 5 anos, todos estariam esperando que eu revelasse o quanto ele era um idiota. Edição: isso explodiu enquanto eu levava as crianças para a escola. Uau, obrigada a todos. Muitas pessoas fazendo as mesmas perguntas que eu deveria ter esclarecido desde o início, desculpem por isso. Desde janeiro, tenho um advogado excelente trabalhando no caso. Mark usou todos os truques sujos do divórcio para me frustrar e me fazer desistir. Demorou tanto tempo para que eu pudesse contratar um advogado em nossa região. Tenho a sorte de poder me representar nas audiências preliminares, o que permitiu a um juiz anular muitas das coisas ruins que Mark fez legalmente. Agora que estou passando por isso em primeira mão, com certeza vou entrar com o divórcio quando finalmente voltar a trabalhar. Sempre ouvi falar, mas estou horrorizada com o quanto os truques sujos podem afetar a vida das pessoas. Não estou interessada em arruinar a vida dele, por isso até agora não espalhei o rumor sobre o caso dele. Acredito que a maioria das pessoas não sabe que ele me traiu, e mesmo que saibam, parece que estão mais impressionadas com o fato dele se assumir. Eu racionalizo que arruinar a vida dele não é do interesse dos meus filhos nem do meu. Edição: esqueci de digitar isso enquanto ia dormir. O motivo de eu estar aqui era para saber como responder aos nossos conhecidos quando eles vierem falar comigo sobre o quanto é ótimo que o Mark tenha se assumido. Essa será basicamente a minha resposta padrão. Estou feliz que o Mark finalmente teve a coragem de viver de acordo com quem ele é, mas divórcios são sempre tristes e infelizmente o nosso não é diferente. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.